Se você já mergulhou nas águas profundas que são creepypastas e lendas urbanas da internet, você sabe que não são poucas que envolvem programas de TV, sejam infantis ou não, séries ou filmes. Com frequência nós vemos histórias sobre mensagens subliminares, coisas impróprias para desenhos infantis, histórias sobre episódios cancelados ou até seriados inteiros que nunca foram ao ar. E por vezes nós temos histórias em que a própria existência do programa é a lenda urbana. Hoje nós vamos estar falando sobre a história do bizarro programa de TV infantil Candle Cove. Candle Cove é uma creepypasta que foi escrita em 2009 pelo autor de livros e criador de webcomics Chris Staub. A história fez tanto sucesso que em 2015 ele lançou ela num livro junto com outros contos. O nome do livro é Candle Cove e Outras Histórias. O que mais diferencia Candle Cove das outras creepypastas e lendas urbanas, além da sua originalidade e minúcia aos detalhes, é a maneira como ela é escrita. Você vê, a maioria das creepypastas é escrita na terceira pessoa com um narrador pessoal, geralmente lembrando dos fatos. Candle Cove não é assim. Candle Cove foi escrita de maneira que parecem posts em um fórum com pessoas reais discutindo sobre o assunto, o que além de dar muito mais credibilidade, acrescenta muito mais caráter à lenda urbana. E apesar do post original deixar bem claro que a história é uma obra de ficção, ela é tão incrível e bem feita que quando se espalhou no boca a boca, as pessoas realmente acreditaram que era uma história de verdade e que o programa realmente existia. Ocorreu até um pequeno efeito Mandela em que havia pessoas que juravam que tinham visto esse programa em algum lugar, mesmo ele nunca tendo existido. Eu, por exemplo, me incluo nesse grupo. Depois que eu li a história, eu podia jurar que eu tinha visto um programa de TV tão bizarro quanto aquele. Possivelmente era só Cocoricó. Um fato curioso é que Chris Staub, o autor da história, não tinha intenção de lançar ela como uma creepypasta. Ele apenas espalhou ela online e ela tomou proporções que ele com certeza não imaginava. E apesar de ser muito protecionista com a sua obra e não reconhecer as mudanças feitas por fãs, muita gente começou a discutir sobre a história e até a acrescentar trechos de supostas memórias desse programa de TV. Em um dado ponto foi inclusive criada uma wiki para a série de Candle Cove como se ela realmente tivesse existido, falando dos personagens, os citados na obra e incluindo outros que foram criados por fãs, e falando sobre plot dos episódios e tratando até sobre a história The Boxer's Tale, que supostamente teria sido a inspiração para a série Candle Cove. É claro, a wiki não conta com foto nenhuma dos bonecos, por razões óbvias, e tudo ali é artwork feito por fãs, mas é ainda assim incrível ver tamanho esforço sendo feito por uma fanbase. O sucesso de Candle Cove foi tão grande que em 2016 ela foi adaptada para televisão pela HBO na série Channel Zero, que é uma série basicamente um American Horror Story, só que ao invés de histórias originais, eles focam em creepypastas. E a primeira é sobre Candle Cove. Alguém se lembra desse programa infantil? Era chamado Candle Cove, eu acho. Eu tinha 6 ou 7 anos na época. Eu nunca achei nada sobre ele em lugar nenhum, então eu acho que era numa estação de TV local, lá pelos anos 70. Eu vivia em Ironton na época e eu não me lembro qual canal era, mas eu me lembro que era num horário estranho, tipo 4 da tarde. Parece bem familiar pra mim. Eu cresci fora de Ashland e eu tinha 9 anos em 71. Candle Cove era sobre piratas? Eu me lembro de uma marionete de pirata, conversando com uma garotinha perto de uma caverna. Sim, isso, ok, eu não tô maluco. Eu me lembro do pirata Percy. Eu sempre tive medo dele, ele parecia que tinha sido feito com pedaços de outros bonecos, muito mal feito. A cabeça dele era de um bebê de porcelana, parecia uma antiguidade, que não encaixava com o corpo. Eu não me lembro qual canal era, mas eu não acho que era WTSF. Desculpa trazer essa velha thread de volta, mas eu tenho quase certeza que eu sei que show é esse que você tá falando. Eu acho que Candle Cove passou na TV por alguns meses e foi em 71, não 72. Eu tinha uns 12 anos na época e eu olhei algumas vezes com meu irmão.
Era o canal 58. A estação eu já não sei. Ele se passava em Candle Cove e era sobre uma garotinha que imaginava ser amiga de piratas. O navio pirata se chamava Laughingstock e o pirata Percy não era um pirata muito bom porque ele era muito medroso. Também tinha uma música estridente que ficava constantemente tocando no fundo. Eu não me lembro qual era o nome da garotinha, mas era algo com J, tipo Janice ou Jade. Eu acho que era Janice. Muito obrigado, Jaren. Várias memórias voltaram agora que você falou do Laughingstock e o canal 58. Eu me lembro que a frente do navio era uma cara de madeira sorridente, com a mandíbula para baixo d'água, parecia que ele estava engolindo o mar. E ele tinha aquela voz horrível e risada de radialista velho. Eu me lembro do quão chocante era, quando eles trocavam do modelo de madeira para a versão de espuma da cabeça que falava. Ah, agora eu também me lembro. Vocês se lembram da parte do... Você tem que entrar. Ah, Mike, eu tive um arrepio só de ler isso. Sim, eu me lembro. Era o que o navio sempre dizia pro Percy quando ele precisava entrar em algum lugar assustador. E a câmera focava no rosto do Laughingstock dizendo: Você tem que entrar. Com os olhos tortos e a boca mole de espuma. Aquilo era muito feio e muito mal feito. Vocês se lembram do vilão? Ele tinha uma boca que era só um bigode e um monte de dentes afiados. Eu juro que eu achava que o vilão era o pirata Percy, mas eu tinha só 5 anos na época quando esse programa passava. Aquilo ali era coisa de pesadelos. O boneco do bigode não era o vilão, ele era o ajudante do vilão, Horace Horrível. Ele tinha um monóculo também por cima do binóculo. Eu costumava achar que ele tinha apenas um olho. O verdadeiro vilão era outro boneco, o Tira-Peles. Eu não acredito no que deixavam a gente assistir antigamente. Jesus Cristo, Tira-Peles. Que tipo de programa infantil nós estávamos olhando? Eu não conseguia nem olhar para a tela quando ele aparecia. Ele simplesmente descia do nada com um fio segurando ele, um esqueleto sujo, usando um chapéu marrom e uma capa. E os olhos dele eram muito grandes para o crânio dele. Jesus Cristo, que coisa horrível. O chapéu e a capa dele não eram costurados meio que tudo errado? Eu acho que era, se eu não me engano, para ser feito de pele de crianças. É, eu também acho. Eu também me lembro que a boca dele não abria nem fechava. A mandíbula dele só se movia para frente e para trás. E a garota perguntava: Por que a sua boca se move assim? E ele olhava para a câmera e dizia: Para arrancar a sua pele. Eu tô tão feliz que mais alguém se lembra desse programa. Eu tinha essa memória horrível, um pesadelo que eu tive, onde depois que o jingle de abertura terminava, tudo ficava escuro e todos os bonecos estavam lá. Mas a câmera ficava focando no rosto deles e eles estavam todos gritando. Todos os bonecos ficavam pulando de um lado para o outro, moles, todos gritando, só gritando. E a garotinha só ficava parada, chorando e gemendo, como se ela já tivesse aguentado horas disso. Eu tive esse pesadelo durante várias noites. Eu acho que isso não foi um sonho, porque eu me lembro disso. Eu lembro que isso era um episódio. Não, isso não pode ser. Não tinha nenhuma história, nada. Eu quis dizer literalmente gritando e pulando, gritando o programa inteiro. Talvez eu tenha fabricado essa memória pelo que você disse, mas eu juro por Deus que eu me lembro de ter visto isso que você está descrevendo. Eles só ficavam no lugar, gritando e pulando. Meu Deus, sim, a garotinha, eu me lembro de ver ela tremendo, e o Tira-Peles gritando e rangendo os dentes. A mandíbula dele se mexia tão brutalmente que eu jurava que ela ia cair do corpo. Eu desliguei a TV, e essa foi a última vez que eu vi esse programa. Eu contei o que aconteceu pro meu irmão mais novo e nós não tivemos coragem de tentar olhar de novo. Eu fui visitar a minha mãe no asilo hoje e eu perguntei se ela se lembrava desse programa que eu assistia quando era pequeno, tipo uns 8 ou 9 anos. Se chamava Candle Cove. Ela pareceu bem surpresa de eu me lembrar disso. Quando eu perguntei por quê, ela disse: Eu achava muito estranho que você dizia: Eu vou assistir Candle Cove agora, mãe. E você ligava a TV, mas não sintonizava canal nenhum. Você ficava sentado,
olhando a TV estática durante meia hora. Você certamente tinha bastante criatividade com esse seu desenho de piratas. Então pessoal, chegamos ao fim do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado dessa história, eu acho essa creepypasta muito foda, eu espero que vocês tenham gostado também, e se você gostou desse vídeo, por que você não é aquele amigo legal que apresenta as coisas foda pros amigos e mostra esse canal pra aquele seu amigo? Quando vê ele gosta também, e eu vou ficar muito feliz.